Quando você se determina a cumprir o teu propósito, a cumprir o seu chamado, pode saber que vão se levantar muitos principados e potestades para combater você, para tentar te desanimar, para tentar fazer você cair, mas em Cristo, no Senhor, nós somos mais do que vencedores. Ele já preparou tudo para nós, Ele já nos deu acesso a tudo que nós precisamos. A luta, o dia a dia, as batalhas fazem parte de quem quer ter uma vida ativa, uma vida forte, uma vida com o Senhor. Os desafios, o romper, o avançar, faz parte de quem está conquistando com o Senhor, mas Ele já nos deu vitória em tudo. A palavra diz que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. A palavra diz que no mundo nós vamos ter aflição, mas se alegre, tenha bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Da mesma forma como Ele venceu, nós vencemos. Nada vai nos parar, nada vai nos abater, e nós crescemos, desfrutamos e vivemos essa vida próspera que Ele tem para nós aqui. Ele tem tudo, Ele já nos deu tudo. Eu quero que você entenda como que isso acontece quando você se coloca na brecha, se coloca diante do propósito. Quando Deus coloca algo no seu coração e você começa a executar, tudo que você for criar, que vai ajudar pessoas a mudar de vida, a melhorar, vai conectar pessoas da terra ao reino de Deus, vai se levantar desafios, vai se levantar uma ingerência do inimigo em todo o tempo, porque no reino espiritual há um grande combate. Quando você se dispõe a ir, a fazer, se dispõe a se entregar, coisas vão acontecer contrárias a você, mas nada disso pode te abalar, pode te abater, porque nele você pode vencer todas as coisas, e isso faz parte de uma vida cristã. Não é uma vida sem graça, onde você só fica sentado num banco, onde você vem, participa e vai embora. É uma vida de atividade, é uma vida de luta, de conquista, de desafio, de desfrute ao mesmo tempo. O Senhor Jesus foi até um lugar para libertar um homem que ninguém podia libertar. Ele andava errante pelos sepulcros, presos com algemas, ele despedaçava as algemas, ele quebrava tudo e ninguém podia libertar aquele homem. E de repente Jesus, ele foi até lá para libertar aquele homem. Ele só deu uma voz: espírito imundo, sai desse homem. Sai desse homem. Eu quero que você entenda que você tem essa voz para libertar pessoas, para curar pessoas, para salvar pessoas. Você tem essa voz para poder ir a lugares onde o mal está, onde há principado, onde há potestade, e nenhum mal pode abater em você, pode chegar até você, porque aquilo que estava em Jesus, o Espírito Santo de Deus está em você também, e o nome de Jesus, que é respeitado, que é obedecido por todo joelho se dobra, no céu, na terra, debaixo da terra, todos se dobram diante do nome de Jesus. Ele também está na sua boca, ele também tem a mesma autoridade do que Jesus tinha aqui. Ele nos concedeu, ele nos tornou filhos, e quando Jesus vai até um lugar para libertar uma pessoa, ele nos ensina o caminho que nós temos que fazer. Nós não devemos só ficar numa zona de conforto, num lugar onde a gente se sente seguro. Nós temos que ir onde o Senhor nos enviar, para libertar pessoas, para salvar, para curar e para libertar. Antes de Jesus viver esse processo, ele embarcou, ele foi para um barco para atravessar um local, para chegar até esse lugar. Preste atenção, eles estavam saindo para ir para um lugar, numa outra margem, por causa de uma pessoa, para libertar aquela pessoa de espíritos malignos. Mas durante essa viagem, olha o que aconteceu. De repente, do nada, levantou-se um grande vento, um grande temporal, uma grande tempestade. Não tinha previsão do tempo para ter temporal e tempestade ali, não tinha, porque se levantou, simplesmente porque os homens de Deus estavam no barco, indo para uma missão, indo para um propósito. Quero que você entenda que isso é normal, isso faz parte. Se o reino das trevas não se levantar contra você, está tudo errado na sua vida. Nós não temos que ter receio de sermos perseguidos, nós só não podemos ser patrocinadores do reino das trevas. Se está tudo bem, nada acontece, é porque a gente não está fazendo a menor diferença, porque na hora que você começa a fazer diferença, o diabo começa a se preocupar, ele começa a mandar os seus mensageiros, ele começa a armar o que precisa para tentar te abater ou te derrubar. Quantas vezes você não tem a compreensão espiritual de que as coisas que estão acontecendo na sua vida, na sua casa, no seu casamento, são investidas do inimigo contra você, contra a sua família, porque você está começando algo novo, porque você está buscando algo novo. Muitas vezes você luta contra pessoas, você cria tantas situações para poder se esquivar de uma forma ou de outra, mas tudo de uma forma muito humana, quando na verdade o que você tem que fazer é virar para o diabo: para tudo, sai daqui, se afasta, eu não te aceito, eu não te recebo nesse lugar. Quantas vezes você não dá uma ordem para a tempestade? Sabe o que acontece aqui? Os discípulos estavam no meio da tempestade,
Mas Jesus não. Jesus estava com o Senhor conectado. Ele simplesmente se levanta e entende o que está acontecendo, porque Jesus, ele era homem e era Deus. Ele não era só Deus aqui na terra, ele era homem, ele tinha necessidades fisiológicas, inclusive de dormir. Ele precisava dormir, quando ele estava dormindo, ele estava dormindo mesmo. Ele se cansava, ele tinha que comer, ele tinha que beber, tudo isso. E quando ele acorda e percebe o que está acontecendo, ele olha, não, que isso, pode parar tudo aí, para essa bagunça aqui, porque eu cheguei, porque eu estou aqui. Porque eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o Rei dos reis. Não é porque Jesus estava no barco que a tempestade não veio. A tempestade veio com Jesus no barco. Você pode pensar assim, não, porque eu estou com Jesus, Ele está na minha casa, então como que eu posso estar passando por problema? O problema ele vem, mesmo com Jesus na sua casa. Jesus estava no barco, ele estava no barco, então mesmo estando no barco, a influência demoníaca fez com que aquele barco sacudisse muito. Agora o que é necessário para que tudo isso pare? Uma ação, uma voz, uma autoridade. É necessário você se levantar e falar, é necessário você se levantar e declarar, é necessário você falar, para tudo agora, porque quem governa aqui sou eu. Eu quero que você entenda que o Jesus disponibilizou o nome dele, para que você pudesse usar e falar como se fosse ele. É por isso que nós oramos em nome de Jesus, é por isso que nós falamos em nome de Jesus, é por isso que nós nos comportamos como se nós fôssemos o próprio Jesus, porque é uma autoridade que ele entregou para a sua igreja. A igreja somos nós. Tudo aquilo que ele conquistou na cruz, ele nos entregou para que nós usássemos aqui. É por isso que ele disse que nós temos que fazer as obras que ele fez, e obras maiores do que aquelas que ele fez ainda, inclusive dar ordem para o vento, inclusive dar ordem para o mar, se for preciso, inclusive falar contra os elementos da natureza, inclusive fazer qualquer coisa que ele faria, inclusive orar por mortos, ressuscitar mortos. Nada ficou limitado a nós, só que nós temos que aprender a nos levantar e a nos posicionar. Algumas crenças lá do passado, alguns bloqueios lá do passado, que muita gente carrega até hoje, que é muito bom ser vítima, é muito bom dar uma justificativa para algo, é muito bom explicar algo, por que não dá certo, e quando a gente vem, sofre algum problema, a primeira coisa, ao invés de se posicionar e chorar, vai para o quarto: Senhor, eu estou te servindo, eu estou passando na igreja o tempo todo, eu estou fazendo jejum e oração, por que isso está acontecendo na minha vida? Por que, Senhor? Tem misericórdia de mim. E quando na verdade o Senhor está querendo que você se levante, exerça autoridade e fala: para tudo, inferno, sai daqui agora, sai daqui agora, eu te repreendo. Satanás, você não toca na minha casa, na minha família, nos meus filhos, você não entra aqui, você não toca nas minhas finanças. Eu repreendo toda a escassez, todo o mal, toda a falta de dinheiro, tudo aquilo que está travando, eu repreendo agora em nome de Jesus. Eu tomo posse das coisas do reino, eu tomo posse da riqueza do céu, eu tomo posse daquilo que o Senhor preparou para mim, porque eu sou filho, eu sou herdeiro, eu já conquistei tudo pelo Senhor, junto com o Senhor já me entregou, e eu tomo posse, eu acesso isso. Ele espera isso de você, e não que você fique ali, talvez buscando uma justificativa, uma explicação. Não, ele quer que você se posicione como Jesus se posicionou. Jesus fala nesse texto ainda, ele fala assim: ô discípulos, por que sois assim tão tímidos? Por que não tendes fé? Sabe o que Jesus está falando com os discípulos? Por que você me acordou? Por que você me acordou? Por que você mesmo não repreendeu o vento? Por que você mesmo não deu uma ordem para o mar? Jesus está falando: não precisa nem ter me acordado, era só ter falado com o vento, era só ter falado com o mar. O Senhor deu essa autoridade para nós que somos filhos de Deus. Filhos de Deus. Eu acho que talvez 99% das pessoas não entendem o que é ser filho de Deus. Quem é pai e mãe? Levanta a mão aí. Seu filho é a sua cópia, seu filho é o seu DNA, seu filho tem acesso a tudo na sua casa, o seu filho é um pequeno governante na sua casa. Olha o que é ser filho. Olha o nível de proximidade que um filho tem, o nível de acesso que o filho tem. Nós somos filhos de Deus, filhos de Deus, mas muitas vezes nós não nos comportamos como filhos de Deus. Nós achamos que é uma coisa muito vaga, muito distante, porque como filho nós temos esse acesso. Ele é o dono de tudo, o Senhor é o dono de tudo, e nós com Ele também somos donos de tudo, podemos acessar tudo que nós precisamos, só que muitas vezes nós não nos posicionamos espiritualmente como nós devíamos posicionar. Se você estivesse nessa posição, aqui dentro de um barco como esse, quem você queria ser? Você queria ser uma pessoa como Jesus, ou você queria ser uma pessoa como os discípulos? Quem você seria? Você seria aquela pessoa que ia gritar: socorro, socorro, vamos morrer, Senhor nos ajuda, nos ajuda.
O Senhor quer que você faça como Ele faria. Como Deus quer ver um nível de ousadia na sua vida? Como Deus quer ver isso? Como Ele espera para liberar poder a um nível de ousadia que você pode trazer? Como Ele espera isso? Como Ele espera uma palavra de fé para romper tudo? Como Ele espera um nível de entrega grande?